Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Jovens Destemidos, pela graça de Deus. E nós estamos aqui com um tema muito interessante, um tema maravilhoso para nós aprendermos e olharmos onde nós estamos posicionados, né? E para entendermos também as Escrituras. Nós vamos falar sobre terremotos, né? Vamos fazer parte 1, parte 2 e assim como Deus for traçando o seu plano, nós vamos fazendo essa série aí sobre terremotos para ficar bem explicado segundo o que as Escrituras dizem. Então nós vamos começar esse programa e o nosso tema é terremotos. Então você fique aí conosco, aguarde aí até o final se você puder, porque o que nós temos aqui é coisas maravilhosas para nós entendermos a posição das Escrituras, onde que estão localizadas as coisas e identificarmos o tempo que nós estamos vivendo. E antes de nós começarmos, eu peço que os irmãos já deixem aí o seu gostei, aí embaixo nos ajuda a evangelizar esse vídeo e longe. Comente o que você achou sobre o vídeo e vamos juntos aí batalhar por essa fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? Nós vamos ler Apocalipse capítulo 6 para nós termos uma escritura base para nós seguirmos no nosso pensamento aqui nesse nosso programa. Amém? Apocalipse 6, verso 12. Olha o que diz Apocalipse 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o céu tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Então observa aqui, grande tremor de terra. No inglês, nós temos aqui alguns irmãos que estão conosco aqui nos ajudando, irmão Natan, irmão Rafael, irmão Mateus, estão aqui, que Deus abençoe eles. Mas observa aqui, grande tremor de terra, tremor de terra. No inglês, eu não sou um grande sábio na língua inglesa, né? Mas em inglês é earthquake, diz, e significa tremor de terra, e traduzindo para a nossa linguagem é terremoto. Então a Bíblia está falando um grande tremor de terra, ou seja, em outras palavras, um terremoto, na abertura do sexto selo. Agora observe uma coisa aqui, eu quero mostrar para os irmãos que os terremotos eles significam uma mudança dispensacional. O irmão Brana diz na mensagem A Junção do Tempo que sempre quando Deus está encerrando uma era para ele iniciar uma outra, na junção entre o fim de uma era para o início da outra, ele desce com seu poder, com sinal e maravilha, e acontece um terremoto. Sempre quando ele desce, para terminar uma dispensação, para iniciar outra, ele desce ali e acontece um terremoto. E nós vamos ver isso nas Escrituras e vamos nos posicionar. Agora observa aqui. Nós lemos Apocalipse 6 que está dizendo assim, que quando foi aberto o sexto selo, ou seja, quando estava iniciando o sexto selo, acabando uma dispensação para iniciar uma outra, acontece um grande tremor de terra. Aqui nós temos uma escritura para provar o nosso pensamento aqui. Terremoto sempre nos aponta para uma mudança de dispensação. Agora um ponto bem importante aqui, nós vamos começar esse ponto aqui, nós já vamos chegar nele para finalizar. Sempre que Deus se apresentou aqui na terra com o ministério do Filho do Homem, observa isso, sempre que Deus se apresentou aqui na terra com o ministério do Filho do Homem, aconteceu um terremoto e uma ressurreição. Todas as vezes que o ministério do Filho do Homem aparece, acontecem essas duas coisas, terremoto e uma ressurreição. Vamos lá nas Escrituras. Quando o Filho do Homem aparece para Abraão, para revelar os selos, o irmão Brana diz, então ali aparece, em Abraão aparece o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Era a manifestação do Filho do Homem, porque sempre que o Filho do Homem aparece, acontece alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Quando ele apareceu, ele deu a ressurreição, aconteceu a ressurreição do ventre de Sara e de Abraão. Eles se tornaram jovens para poder trazer a vida mais uma vez. E houve um terremoto e 2 cidades afundaram. Foram Sodoma e Gomorra, na manifestação do Filho do Homem para Abraão. Quando Jesus apareceu também, vai me acompanhando aí. Quando Jesus apareceu, o ministério do Filho do Homem sobre a terra, no final do seu ministério,
Observa, no final do seu ministério aconteceu um terremoto e uma ressurreição. Olha que coisa. Um terremoto e uma ressurreição sempre que o ministério do Filho do Homem aparece. No nosso tempo, o ministério do Filho do Homem mais uma vez aconteceu. Mais uma vez, Deus se manifestou como Filho do Homem, através de um profeta. Mas no encerrar do seu ministério acontece um terremoto e uma ressurreição. O ministério do Filho do Homem não acabou em 65. Ainda está tendo a segunda cavalgada desse Espírito, e quando acabar o ministério do Filho do Homem nessa terra, vai acontecer um terremoto e uma ressurreição. É só nós olharmos os tipos e as figuras. O sétimo selo é revelado em tipos e em figuras. Então, os terremotos são mudanças dispensacionais. Que coisa, hein? Quando Deus estava terminando o seu período lá com Noé, estava acabando aqueles anos, depois de Enoque veio Noé. Quando aconteceu o dilúvio que Deus se irou com a terra, houve um terremoto para acabar aquela dispensação para iniciar uma outra. Houve um terremoto. Gênesis capítulo 7, verso 11 diz assim: No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Quando nós vamos para uma tradução mais literal do hebraico, quando fala romperam todas as fontes do grande abismo, está falando de um grande terremoto que teve, um grande tremor de terra. Irmão Branham nos mostra que a causa desse terremoto, nós vamos ver isso no dia que nós estamos vendo, as causas desse terremoto foi porque os seres humanos estavam guerreando entre si e uma bomba atômica estourou. Nós podemos mostrar esse parágrafo nos próximos programas. Mas uma bomba atômica estourou e a Terra ela começou a se manifestar. E houve um terremoto naquele tempo que até mudou a Terra do seu eixo, né, a sua rotação. E eu estava vendo um documentário que diz que nos Estados Unidos, quando eles começaram a furar poços de petróleo, a Terra começou a se manifestar. Ela se irritou com aqueles furos de petróleo. As máquinas começaram a ir lá e furar petróleo no meio ali do continente e a Terra começou a se irritar. Só que no começo eles começaram a achar estranho. Eles não sabiam qual era a causa de tanto terremoto que estava tendo na região ali perto da Califórnia. E estava tendo muito terremoto. E os especialistas começaram a identificar, ver quais eram as causas de tanto terremoto, porque nunca na história tinha tido tanto terremoto naquela região. E eles chegaram à conclusão que era porque os seres humanos estavam furando poços de petróleo e a terra estava se irritando. Então, aqui no tempo de Noé, depois dos seres humanos entrarem em guerra, os homens entrarem em guerra e provocar uma explosão atômica, a terra se irritou e fendeu, né, as fontes do grande abismo, um terremoto gigantesco. Então a história ela se repete. A história se repete e nós sabemos que uma explosão atômica vai acontecer também e um terremoto vai acontecer que vai ser o maior terremoto que nunca um homem viu sobre a Terra. Mas nós vamos chegar lá. Primeiro nós vamos fazendo a introdução aqui sobre esses terremotos e o significado deles assim sendo mudanças de dispensação. Então vemos aqui, terremoto no dilúvio, o fim de uma dispensação para o início da outra, no intervalo entre o fim e o início de uma dispensação, um terremoto acontece. Agora observa, no início da dispensação da lei, quando Deus estava terminando ali até aquele pacto incondicional, né? Antes o povo só vivia naquele pacto incondicional que ele tinha dado com Abraão, como até hoje tem. Mas o povo, eles estavam vivendo na graça que tinha ali, mas eles escolheram a lei. E a Bíblia diz que foi o erro fatal. Mas quando estava terminando aquele período ali que teve de graça, né, que estava com Abraão, para o período da lei, no intervalo entre o fim daquela dispensação para o início da dispensação da lei, aconteceu um terremoto também. Nós vamos encontrar isso em Êxodo 19, no verso 16, que diz assim: E aconteceu o que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial.
E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. Olha a Bíblia nos falando aqui. Olha a Bíblia nos mostrando claramente sobre um terremoto que aconteceu quando estava tendo o fim da dispensação da graça e o início da dispensação da lei. Naquele intervalo, houve um terremoto, mostrando mais uma vez que o terremoto ele significa mudança de dispensação. E o irmão Brana diz assim, comprovando aqui que isso foi um terremoto. O irmão Brana diz na mensagem O Homem Interior, no parágrafo 41, ele diz assim: e quando ele estava naquela montanha para tomar o seu próprio dedo e escrever aqueles mandamentos que Moisés colocaria na arca, os relâmpagos brilharam, os trovões ribombavam, e o terremoto foi tão grande que até mesmo Moisés teve temor. O irmão Brana nos falando que ali foi um terremoto. Aconteceu um terremoto nessa transição de dispensação, na junção do tempo. Vamos usar essa palavra que fica mais familiarizado com aquela mensagem que o irmão Brana falou. Numa junção do tempo acontece um terremoto, certo? O irmão Brana na mensagem A Junção do Tempo, ele identifica 7 junções do tempo. Mas nós vamos resumir aqui, mostrando para vocês algumas junções do tempo em que aconteceu o terremoto. Então tá, quando começou o início da dispensação da lei, houve um terremoto. Mas quando houve a mudança novamente da lei para a graça, quando estava tendo a mudança, houve um terremoto também. Mateus 27, verso 50, diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Na dispensação entre a lei e a graça acontece um terremoto. Então, anote aí na sua agenda: terremoto significa mudança de dispensação. No fim de uma dispensação para o início da outra, na junção do tempo, acontece um terremoto. Deus desce ali e se mostra com sinais e maravilhas e com julgamento. Com julgamento. Né? Com julgamento. Ele desce assim. Agora observa aqui. Nós vamos bem calmo aqui para nós vermos. Quando acabar a nossa dispensação, a dispensação dos gentios, para começar a dispensação dos judeus, vai acontecer um terremoto também. Que é justamente o terremoto da abertura do sexto selo. Porque o sexto selo, ele tem um propósito tríplice, que é a purificação das virgens nécias. E dentro desse propósito tríplice está o selamento dos 144 mil judeus. Então o sexto selo ele trata com os judeus, porque o Espírito Santo sai dos gentios e vai para os judeus, quando Moisés e Elias começam a pregar. Então o sexto selo é um trabalho com judeus. Não tem mais Espírito Santo para os gentios. Então acaba uma dispensação para os gentios para começar uma dispensação para os judeus. E no intervalo, na junção do tempo, acontece um terremoto e nós vamos dar detalhes aqui no próximo programa sobre esse terremoto aqui. Você fique sintonizado aí no nosso canal. Ativa a notificação que tem muita coisa aqui tremenda que nós vamos ver aqui. Em Apocalipse 6, o irmão Brana, na mensagem do sexto selo, ele fala que Jesus, ele revelou os selos. Ele revelou os selos para nós em Mateus capítulo 24. Isso nós sabemos, nós que já lemos as Escrituras. Mas o interessante é o seguinte, o que é interessante nessa passagem, Apocalipse 6, quando fala, e havendo aberto o sexto selo, eis que houve um grande tremor de terra. Em Apocalipse 6, fala de um terremoto.
Mas Mateus 24 não fala do terremoto. Por quê? Porque nós temos que conectar as Escrituras para nós entendermos o que está acontecendo. Porque existe um intervalo entre o quinto selo e o sexto selo. Existe um intervalo. E Mateus capítulo 24 nos mostra o intervalo. Já Apocalipse capítulo 6 já chega direto no terremoto. Acaba o quinto selo, já chega direto no terremoto, mostrando a grande tribulação. Mas Mateus 24, quando Jesus está revelando para os discípulos, ele mostra o intervalo entre o quinto e o sexto selo. Qual é o intervalo entre o quinto e o sexto selo? Qual é o intervalo? As águias se reunindo em volta do corpo. Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. No intervalo entre o quinto e o sexto selo, aparece um profeta águia que revela as coisas para os seus filhos e há um reavivamento da noiva para ela partir daqui ressuscitada. E Apocalipse 6 já mostra diretamente aí esse grande terremoto que vai ter. Mas o que eu quero que os irmãos observem é no nosso tempo aqui. No nosso tempo, acontece um terremoto em 1964, que é justamente o que nós estamos falando aqui sobre Mateus 24. Aquele terremoto de 1964, numa sexta-feira santa, aquele terremoto estava terminando a era de Laodiceia para a noiva. Ali o povo tinha crucificado o Senhor Jesus Cristo, o irmão Brana diz, e agora ali estava terminando uma dispensação e Deus estava se apresentando agora para um povo eleito. Agora é onde estivesse o corpo, ali ia se ajuntar as águias. E nós estamos vivendo justamente nesse intervalo entre o quinto e o sexto selo. É um tempo agora em que a noiva está se ajuntando em volta da palavra, do corpo palavra. Se ajuntando em volta desse corpo, para quando o último eleito entrar e a noiva partir, acontece um terremoto, mas acontece uma ressurreição também dos santos. Tudo isso acontece. Então Apocalipse 6 já chega direto no sexto selo, mas Mateus 24 nos mostra exatamente essas coisas aí. Agora o interessante, irmãos, deixa eu mostrar aqui para os irmãos uma coisa bem tremenda. O irmão Brana diz assim, na mensagem As Eras da Igreja, ele diz assim: uma vez mais Deus sacudirá a terra e dessa vez cairá tudo o que pode ser derrubado. Então ele a renovará. O irmão Brana diz assim, em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na sexta-feira da Paixão, abalou toda a terra, embora não a desequilibrasse. Mas Deus está advertindo de um tremor de terra que Ele logo fará em grande escala. Ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado. Meu irmão, minha irmã, e há somente um lugar que pode resistir a este choque, e este é no aprisco do Senhor Jesus. E eu quero suplicar-lhes, enquanto a misericórdia de Deus está disponível a você, que vocês deem toda a sua vida sem qualquer reserva a Jesus Cristo. Quem como o fiel pastor salvá-los-á e cuidará de vocês e apresentá-los-á sem qualquer culpa na glória com muitíssima alegria. Deus, Ele vem e se apresenta para o seu povo. Ele se apresenta de uma maneira, mas aqueles que rejeitam, Deus lança uma praga para aqueles que rejeitam, pega o seu povo, leva embora, joga a praga para aqueles que rejeitam, e sempre que ele se apresenta para aqueles que rejeitaram, ele joga um terremoto naquelas pessoas para matar mesmo, para matar. E nós vamos localizar esses terremotos nas Escrituras, para você ver onde está localizado. Esses terremotos, eles sempre vêm para mostrar a indignação de Deus, para mostrar a ira de Deus. Agora você pergunta assim, irmão Jonatas, está tendo tanto terremoto aí, a gente olha na televisão e acontece terremoto aqui, acontece terremoto ali. Isso está cumprindo o que Jesus disse, que haveriam terremotos em vários lugares. Isso está mostrando como esse terremoto aqui de 1964, mostrando que Deus está com a sua ira, Ele está indignado, Jesus já está indignado. E aconteceu aquele terremoto ali, creio que na Indonésia, aconteceu no Japão, aconteceu ali na América Central, sempre ali no Caribe, né? Então, vários terremotos em vários lugares que Deus está mostrando que a sua ira, Ele está rotando a sua ira. Mas vai chegar um tempo em que Ele vai tremer essa terra toda. Ele vai tremer com grande ira e não vai sobrar ninguém. Tudo
tudo vai chegar no fim. Esses são os terremotos. Isso que significa o terremoto. Se você anotou aí, o terremoto ele significa o fim de uma dispensação para o início da outra. Ele está sempre na junção, mudança de dispensação. E nós localizamos aqui. Nós localizamos aqui nas Escrituras. Agora o que eu quero que os irmãos observem é isso aqui. Ó. Deixa eu apenas aqui abrir em Gênesis capítulo 10, verso 25. Os irmãos vão notar como que a história ela se repete. Diz assim, ó, Gênesis 10, verso 25. E a Éber nasceram 2 filhos, e o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. No tempo de Peleg, a terra foi repartida. A terra foi repartida. Esse repartir aqui, que a Bíblia está falando, se você for no hebraico da Bíblia, significa cachar. Cachar significa lucro. Então aqui estava sendo repartida a terra no tempo de Peleg, repartindo a terra por lucro. E as Escrituras nos diz que no fim do tempo, a terra mais uma vez seria repartida por lucro e por ganho. Olha onde diz isso, em Daniel capítulo 11. Vamos lá. Daniel 11 diz isso aí. Ó. Daniel 11, 39. Vamos localizando aqui para vocês verem o tempo em que nós estamos vivendo. Daniel 11, 39 diz assim, ó. E com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aqui está falando do super-homem de Satanás. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. O que é esse repartir a terra por preço que no tempo de Peleg estava tendo ali? O que é isso? É repartir a terra, como nós estamos vendo agora, blocos econômicos. No tempo de Peleg, eles começaram a repartir, ó, vocês vão produzir isso, vocês aí são o chefe dessa área aí. Vocês são o chefe dessa área. E naquele tempo de Peleg, ele estava repartindo a terra com blocos econômicos. E havia um homem que ele dominava tudo, chamado Nimrod. Quero que os irmãos observem o tempo que nós estamos vivendo. Quando eles repartiram a terra, que eles estavam em harmonia, porque quem começou repartindo a terra por lucro, por ganho, foi Salomão. Salomão foi o primeiro a organizar a terra de Israel, cada tribo produzindo certa coisa. E você sabe que Satanás ele é um imitão, ele é um fanfarrão, ele nunca faz nada. Ele nunca cria nada, ele nunca faz uma obra original, ele sempre é um imitão de Deus. Ele é um fanfarrão. E Salomão foi o primeiro a repartir a terra por lucro ali. E Satanás, ele quer imitar. Entende? Então, naqueles tempos de Peleg, a terra foi repartida no comércio. O comércio foi repartido. Hoje nós estamos vendo blocos econômicos, nós temos aqui o Mercosul, nós temos a União Europeia, nós temos ali na América do Norte o seu bloco econômico, na Ásia tem o seu bloco econômico. Vários continentes têm a terra repartida por ganho. Mas nos tempos de Peleg, quando o mundo estava se organizando, todo mundo feliz, todo mundo ali repartindo a terra, aquela harmonia, todos numa só linguagem. Quando fala de linguagem, está falando de informação. Como nós estamos vivendo agora, um tempo de informação, todo mundo fala uma mesma linguagem. Não a mesma língua, uns falam inglês, outro fala chinês, outro japonês, mas todo mundo um entende um outro pela linguagem da internet, a linguagem da informação. Um entende o outro. Hoje nós todos falamos a linguagem da internet, a linguagem a informação, a mídia. Como no tempo aqui de Peleg. Em Gênesis 11 diz assim, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E olha só o tempo que estava acontecendo aqui. Ó. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. Olha a inteligência desses homens. Pegaram o tijolo e começaram a queimar para que, quando você queima o tijolo, ele ganha resistência. E aí eles conseguiam colocar tijolo sobre tijolo, aqui está falando tijolos por pedra, tijolo sobre tijolo, e ele aguenta a pressão quando ele está queimado. Que inteligência estava acontecendo ali?
Não é exatamente o tempo que nós estamos fazendo de grandes edifícios gigantescos que aguentam a pressão na Terra? É o tempo que nós estamos vivendo. Mas observa aqui, ó, o mundo estava vivendo uma harmonia. Aqui ele estava vivendo uma harmonia. Como vai ter uma harmonia aqui quando um homem vai dominar o sistema monetário do presente dia? Já está acontecendo isso. Está tudo se alinhando para essas coisas. Olha o que vai acontecer. Nós vamos dar mais detalhes sobre isso aqui que nós estamos falando nos próximos programas. Aí eles falaram assim, ó, vamos edificar uma cidade e tudo mais. Só que observa uma coisa, irmãos. Nós estamos encerrando aqui, eu tenho que deixar isso aqui para nós chegarmos num ponto. Quando eles começaram a edificar as cidades, edificar os muros, edificar aqueles grandes edificações, o Senhor Deus desceu e fez um período de investigação na terra. Ele desceu. Quer ver? Ó? No verso 6 diz assim, o Senhor diz, eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Né? Na verdade está um pouco mais para cima. No verso 5 diz assim, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O próprio Deus desceu para fazer uma investigação. Nós estamos vivendo num tempo de investigação agora. O Senhor desceu numa nuvem em 63 e nós estamos vendo aí discos voadores aparecendo para lá e para cá. O irmão ontem me mandou um vídeo que o Pentágono confirmou a veracidade de vídeo de OVNIs. Esse é o período da investigação que Deus está tendo agora, da mesma forma que aconteceu aqui. Ó. O Senhor desceu para ver a torre, teve um período de investigação, porque se você olhar nos tribunais, nunca o juiz vai acusar a pessoa sem ter uma investigação antes. Entende? Então está tendo um período de investigação aqui na Terra. OVNIs, anjos investigadores investigando tudo. Mas depois que o Senhor desceu para investigar a cidade, ele viu como que estava tudo ali, todo o povo todo mundo na mesma linguagem, fazendo aquelas coisas que eles intentavam fazer, não estavam buscando mais a Deus. Aí ele desceu, confundiu a língua, confundiu a comunicação e derrubou a Torre de Babel. Mais uma vez isso vai acontecer, um terremoto vai vir, depois dessa investigação, esse juízo de investigação, um terremoto vai vir, vai confundir tudo, vai destruir essa Torre de Babel. Nós sabemos que a Torre de Babel hoje é a igreja prostituta, a igreja romana que está por trás de todas as organizações. Fiquem à expectativa que nós temos muita coisa aí que vai vir nessa série sobre os terremotos. Nos aguarde, deixe o seu joinha, o seu comentário e ative o sininho para nos acompanhar nos programas sobre os terremotos. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.